Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para realizar o culto do Evangelho no Lar, promovido pela Sociedade Cristã Maria Madalena, Apóstola dos Apóstolos. Meu nome é Yara Garbuio de Freitas Souza. Vamos então nos colocar numa posição de oração, ficando em silêncio, desligando a televisão, colocando um copo de água para podermos tomar no final. E vamos então elevar o nosso pensamento a Deus através de uma prece. Senhor Deus, Pai misericordioso, rogamos a vossa presença em nossos pensamentos e sentimentos, que os seus ensinamentos de hoje possam calar em todo o nosso ser. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, o Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, do capítulo 1, não vim destruir a lei. O item 5, o Espiritismo. Então, diz assim: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e atuantes e na sua fonte imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, né? Sendo relegado para o domínio do fantástico e do maravilhoso. E a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Então, nós podemos ver, né, que o Espiritismo vem então nos mostrar, né, esse mundo invisível, esse mundo espiritual, essa relação do mundo físico, corpóreo, com o mundo espiritual, essa influência, né, do mundo espiritual em nós, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, e em contrapartida, a nossa influência no mundo espiritual, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes. Então, nós podemos ver que o próprio Cristo, né, deu testemunho da continuidade da vida após a morte do corpo físico, após a sua crucificação. Após a sua crucificação, no terceiro dia, ele ressuscita dos mortos e é visto, então, pela primeira vez por Maria Madalena, a sua discípula, hoje colocada como apóstola dos apóstolos, que vai levar a notícia aos apóstolos dizendo: Jesus está vivo, com uma imensa alegria, né? Então, um ser espiritual e eterno, que é Jesus Cristo, assim como nós. Então, ele mesmo dá, né, o testemunho de que a vida continua após a morte do corpo físico, sendo o nosso espírito eterno.
E Jesus fica ainda, depois da sua ressurreição, por 30 dias vivendo e convivendo com os discípulos, conversando com eles, influenciando eles, né? Dando orientações aos apóstolos e aos discípulos que o seguiam. Então essa é a maior, né, prova que nós temos, né, que a vida continua e que existe uma relação, né, de conversa, de influência entre esses dois planos. Então, nós estamos aí hoje na Páscoa, né, hoje é dia de Páscoa, que comemoramos então a ressurreição de Jesus Cristo, né? É essa ligação que nós temos com a divindade, é essa possibilidade que nós temos de crescer, de evoluir, de iluminar o nosso ser espiritual. E Jesus, então, ele deixou todos os ensinamentos da parte moral, né? Do Deus único, nos ensinou o amor, nos ensinou a orar com a oração do Pai Nosso. Então ele nos deixou tudo, né, completamente colocado e ensinado para que nós possamos, né, chegar no momento da nossa morte, passar para o mundo espiritual com o nosso ser espiritual equilibrado, brilhante, né? Não de uma forma de um ser vazio que nada aprendeu com os ensinamentos do Cristo e que deu mais valor ao orgulho, à vaidade, né? Aos bens materiais, esquecendo-se totalmente do que nós estamos fazendo aqui, que é o quê? É iluminar o nosso ser espiritual. Por isso que precisamos das coisas materiais para viver, mas o objetivo é o espiritual. E isso Jesus trouxe tudo e nos ensinou. E aí então vem o Espiritismo, que é a terceira revelação de Deus aos homens, né? Mas não tem a personificá-la no indivíduo. Então ele não diz que foi fulano que fundou, né? Assim como Moisés trouxe a primeira revelação, os 10 mandamentos. Jesus trouxe a segunda revelação, o Deus bom, né? O Deus único, toda a moral, todo o amor, né? E essa ressurreição dele, né? E o Espiritismo, então, não tem uma personificação de uma pessoa. Por quê? Porque ela é dos espíritos de luz. Eles simplesmente escolheram uma pessoa, como Allan Kardec, que tinha toda a condição para decodificar esses ensinamentos, né? Então, além de ser professor, filósofo, matemático, tinha muitos diplomas, né? Muitos estudos. Ele tinha a parte principal, que é a humildade. A humildade de ouvir, de processar e de fazer um trabalho didático para que nós pudéssemos, através das 5 obras básicas, entender essa revelação que é o mundo dos espíritos e dessa influência que existe, né, da continuidade da vida. Então, são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão imensurável de intermediários. Esses intermediários são quem? São os médiuns, né, que estão aí trazendo a continuidade. Então nós tivemos a base em Allan Kardec, ditado pelos espíritos de luz. Depois tivemos a continuidade das notícias através de Chico Xavier, Divaldo Franco e outros médiuns aí que têm diversas obras publicadas. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que o espera. Então, essa sorte é o que? Se você fez bom uso ou um mau uso do seu livre-arbítrio enquanto esteve encarnado na Terra.
Então, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, a lei de Moisés, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, o que é essa execução? Execução não é matar, né? Não é cortar. Dar-lhe execução é colocar em prática, é viver a mensagem do Cristo, né? Viver tudo o que ele pregou, o que ele ensinou, multiplicar esse ensinamento e ainda mostrar o testemunho de Jesus através da sua ressurreição, que foi então visto pela primeira vez por Maria Madalena, a mentora da nossa casa. Vamos então passar neste momento para a irradiação. Convidamos a todos a respirar profundamente, prender, contar até 4 e soltar pela boca. Então, respira, prende e solta pela boca. Mais uma vez, respira, prende e solta pela boca. Vamos então rogar ao Senhor da vida, ao querido Mestre Jesus, a Maria Mãe Santíssima, a Maria Madalena, os vossos amparo, proteção, para todos aqueles que sofrem neste mundo, encarnados e desencarnados. Rogamos para os hospitais públicos, privados, por todos os seus pacientes encarnados, desencarnados, por todos os médicos, enfermeiros, zeladores, parte administrativa, que possam receber, Senhor, os teus fluidos de amor e de luz, dando forças para a continuidade dos trabalhos relacionados à Covid-19 e a todas as outras doenças. Rogamos também pelos idosos, pelos asilos, pelos manicômios, pelas creches, escolas, universidades, pelo poder público da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo. Rogamos, Senhor, as tuas bênçãos para o nosso lar, para os nossos familiares, para os nossos familiares desencarnados, para os nossos familiares de outras cidades, por todos os nossos amigos, por todos os nossos inimigos, que todos possam receber, Senhor, as tuas bênçãos, a tua proteção, que possam despertar, Senhor, para os teus ensinamentos. E rogamos também, Senhor, por nós, que estamos ouvindo esta live, que possamos ser ajudados em todas as nossas dificuldades, pelos nossos trabalhos para ganhar o pão material e o pão espiritual. Rogamos pela sociedade cristã, Maria Madalena, apóstola dos apóstolos,
que já existe, Senhor, no plano espiritual, que possamos materializá-la no plano físico, que todos aqueles envolvidos de uma forma ou outra para a sua construção, que sejam também, Senhor, envolvidos nas tuas energias de luz. Que assim seja. E para encerrar, vamos então fazer a prece de Cáritas, elevando os nossos pensamentos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Obrigada, Senhor Deus, Senhor Jesus, pelas vossas presenças em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas vidas. Agradecemos, Senhor Deus, Senhor Jesus, por tudo que nos dás. Que assim seja. Encerramos então o culto do Evangelho no lar de hoje, agradecendo a presença de todos e desejando uma feliz Páscoa, uma feliz semana. Até o próximo domingo.